Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes. Você está no canal Espada Triunfante. Deixe seus likes, já senta seu dedo aí, deixe os likes, acione o sininho para você ser mais um inscrito deste canal e deixe seus comentários para a gente saber o que você pensa sobre o assunto. Bem, nesta série nós estamos analisando uma outra herança reformada, um livro que foi lançado em 2017, portanto um livro bem recente, um livreto, né? Um livro bem pequeno de 67 páginas, ok? Que conta a história, né, de Castellion, né? Sebastian Castellion. Quem foi Sebastian Castellion? Bem, de início e resumidamente podemos dizer que Sebastian Castellion foi um amigo de John Calvino, ou seja, dormiu até na casa de John Calvino. Mas, depois do evento de Miguel de Servetos, dentro de Genebra, praticamente, ele que já não estava mais em Genebra, Sebastian, ele se torna um inimigo intelectual dos reformadores e de John Calvino. Ok? De fato, devemos enaltecer Sebastian Castellion no que tange à tolerância. Ele foi uma pessoa que de fato lutou numa época onde não existia a palavra tolerância, não existia nos dicionários ainda a palavra tolerância, ok? Mas ele já deu os primeiros passos aí, lutando para que houvesse uma paz entre os católicos e os protestantes. Ele viu muita gente indo para a fogueira. Ele ficou muito traumatizado com isso. Ele era uma pessoa pacifista, né? Lutava pela paz. Isso aí realmente é enaltecido em Sebastian Castellion. Nós não podemos tirar o mérito jamais dele. Agora, não podemos ser partidários e esconder os erros de uma pessoa ou um líder que entrou na história da igreja, né? Mesmo que seja John Calvino, Servetos, Armínio, Castellion, não podemos usar de desonestidade intelectual. Ou seja, nós temos que ser imparcial para com a história. Ou seja, podemos dizer que John Calvino de fato errou concernente a esta questão de Miguel de Serveto? Logicamente. É lógico que ele errou. Ele devia ter ficado quietinho, não se intrometer numa coisa que era do Estado, né? No caso, ali o Conselho de Genebra, que naquele período já não era favorável a ele. O que ele deveria fazer, John Calvino? Ter ficado quieto, mas por ele não ter ficado quieto, ao contrário, ter testemunhado contra Miguel de Serveto, né? Aquele espanhol que era farmacêutico, médico, uma pessoa muito inteligente, mas que negava a doutrina da Trindade, né? E ele era procurado pelos católicos para ser executado, né? Era uma pessoa também que era pró-astrologia, havia escrito a favor da astrologia. Pensa, no século XVI, você fazer esse tipo de coisa é sentenciar a sua vida. Realmente não tem como você sobreviver num sistema onde existia praticamente só intolerância daquele período do século XVI. Mas era uma pessoa que era pró-astrologia. E interessante que os autores do livro Uma Outra Herança Reformada, eles criticam Calvino por chamar hereges de cães, mas não criticam, por exemplo, Miguel de Servetos, de chamar os que não aceitavam seus escritos sobre astrologia. Eles não criticam de Miguel de Servetos chamar as pessoas de ignorantes, de pragas da humanidade. Isso aqui está na página 15, eles mesmos declarando que Miguel de Servetos chamava pragas da humanidade as pessoas que não aceitavam os seus escritos, mas não há uma crítica concernente a esse linguajar de Miguel de Servetos. Então, esse livreto Pró-Astrologia, ele foi introduzido por Miguel de Servetos em Paris, e ele foi convidado a se retratar
desses escritos que eram inaceitáveis no mundo acadêmico já naquela época, né? Então ele também tentou persuadir John Calvino para abandonar a doutrina bíblica da Trindade, certo? Inclusive Miguel de Servetos, ele é enaltecido também pelas testemunhas de Jeová, ok? Há vídeos na internet onde a Sociedade Torre de Vigia, a Sociedade das Testemunhas de Jeová, enaltecem Miguel de Servetos porque negava a doutrina da Trindade e não a negou. Foi para a fogueira, mas não a negou. Então, temos aqui também na página 19, na nota de rodapé, uma informação que diz o seguinte: num gesto humanitário mal sucedido, Calvino tinha tentado persuadir o conselho da cidade a substituir a sentença da morte por fogueira, ou seja, tirar a fogueira, e que Miguel de Serveto não morresse pela fogueira. Mas acontece que não foi Calvino que decidiu a sentença, foi o conselho da cidade. Então, de fato, o livro, Uma Outra Herança Reformada, a gente vai perceber que eles falam que foi um gesto mal sucedido de João Calvino tentar mudar a punição de Miguel de Servetos, porque, no fim, quem puniu Miguel de Servetos foi o conselho da cidade de Genebra, e não propriamente João Calvino. Entendeu? Agora, o que acontece? Tanto este livro aqui, Uma Outra Herança Reformada, como outras obras, como, por exemplo, Uma Consciência contra a Violência, né, deste judeu que viveu no Brasil, também apresentam uma história sobre a questão de Miguel de Servetos e João Calvino. Agora, se você perguntar qual é a fonte que tem este livro aqui, de Stefano, você não tem nenhuma fonte, nenhuma bibliografia, mas é aceito, né, pelo livro Uma Outra Herança como uma fonte totalmente confiável. Contanto que o autor do livro Uma Consciência contra a Violência não foi escrito por um historiador, mas sim por um romancista austríaco. Então, veja, a gente tem que ter muito cuidado com informações que a gente recebe aí pela internet, até de livros, né? Porque nem sempre aquela informação ela é correta. Então, por exemplo, receber informações de um romancista austríaco, né? Um autor que se aventura na história eclesiástica, né? Então realmente é meio complicado isso daí. É depositar fé demais em uma pessoa que não é balizado para aquele tipo de obra. Bem, de qualquer forma, Stefan ele era um pacifista, então ele logicamente tinha que criticar também, logicamente, João Calvino, assim como criticou Voltaire, né? Voltaire ele não só criticou João Calvino, mas como acrescentou muitas histórias, né? E na história passado entre Miguel de Servetos e João Calvino, logicamente houve muitos acréscimos. Agora, isso não isenta, tá? Não estou querendo isentar João Calvino, que era um pecador como eu e você, tá? João Calvino, não existe santos dentro do protestantismo, tá? Ou seja, somos santos porque somos chamados por Deus, mas não existe santos ou profetas irrefutáveis, inerrantes. A única inerrância que existe é a Bíblia Sagrada, tá? Homens, servos de Deus, pecadores, erram de uma forma ou de outra forma. Então, eu estou analisando aqui algumas coisas que uma outra herança reformada não diz sobre Castelli, né? Então, veja bem, João Calvino, por exemplo, ele tinha muitos inimigos. E uma coisa que você vai ter em abundância é vários inimigos, né, pessoal? Se você lutar pela verdade, lutar pelo evangelho, lutar por aquilo que é correto, por aquilo que é moral, você quiser ter uns filhos dentro da moralidade, você vai ter bastante inimigo, não vai ter não? Vai ter bastante. Então é justamente isso que acontece com João Calvino. João Calvino, ele quis implantar em Genebra a lei do Senhor, a Bíblia Sagrada. É lógico que houve exageros, houve muitos usos e costumes. A Assembleia de Deus não cometeu esse erro. A Assembleia de Deus, ela nos anos de 1910, 1920,
1930, né, cometeu muitos erros, né? Achava que quando surgiu o rádio não podia usar, que era era pecado, não podia usar perfume. Quando surgiu a televisão, não, a televisão não pode. Ou seja, não só a Assembleia de Deus, até igrejas batistas tradicionais também. Então o que acontece? O erro, ele é algo presente em nossa mente pecaminosa. Ok? Agora, existem as boas intenções, você quer trazer o povo para Deus. Agora, é lógico, errar, você vai errar mesmo. Você como pastor não vai errar não? Você nunca vai errar em suas decisões? Você nunca errou nas suas decisões? Todo mundo vai errar, certo? E uma coisa que João Calvino tinha em abundância era inimigos, tá? Ele tinha muitos inimigos. E dentre esses inimigos intelectuais, eu posso colocar para vocês aí o Bolzec. Ele era um frade carmelita que vivia em Paris, certo? E ele realmente fez livros difamatórios contra João Calvino que não contém historicidade verdadeira. Mas os livros foram muito vendidos e fizeram um grande sucesso na sua época. Bem, na biografia de Alvin Maigraf, ele afirma sobre João Calvino. Olha só o que ele diz aqui sobre Bolzec. Jerome Bolzec, com quem Calvino cruzou espadas em 1551, publicou o seu livro em Lyon, na França, em junho de 1577. Calvino, segundo Bolzec, era irremediavelmente tedioso e malicioso, sanguinário e frustrado. Ele tratou suas próprias palavras como se fosse a palavra de Deus e se permitiu ser adorado como Deus. Olha só o que ele chegava a escrever sobre João Calvino. Além de ser frequentemente vítima de suas tendências homossexuais, chamou até João Calvino de homossexual. Ele tinha o hábito de se entregar sexualmente a qualquer mulher a uma curta distância. De acordo com Bolzec, Calvino renunciou seus benefícios em Noyon por causa da exposição pública de suas atividades homossexuais. A biografia de Bolzec fez uma leitura muito mais interessante do que as de Theodore Bess. Não obstante, seu trabalho baseia-se em grande parte em relatos orais anônimos e infundados, oriundos de indivíduos não confiáveis. Então veja, a erudição moderna considerou os seus escritos inaceitáveis. Bem, acontece que na época isso se alastrou, né? Chamar João Calvino de malicioso e sanguinário, isso aí foi se espalhando, entendeu? E aí, meu amigo, quando se espalha uma notícia dessa, fica difícil depois você dizer que não era aquilo mesmo, entendeu? Então, nós temos aqui até um retrato que eu vou passar para vocês aqui sobre a vida de Bolzec, né? Esse frade carmelita, no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Então, fiquem na paz, até o próximo vídeo que eu vou dar continuidade e vocês vão entender um pouco melhor do que a gente está passando para vocês aí, tá? Então, Deus abençoe, deixe seu like e vamos continuar nessa jornada intelectual e histórica, tá bom?